Passageiros são retirados de avião após incêndio em equipamento no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E você vai ver também. A Refit recebeu incentivo fiscal do governo do Rio de Janeiro. E ainda, Câmara aprova projeto que regulamenta motos por aplicativo em São Paulo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir os destaques desse dia 5 de dezembro. Passageiros foram retirados de um avião após um equipamento de solo pegar fogo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Em nota, a Latam, responsável pelo voo, informou que a ocorrência não deixou feridos. Vamos conferir. A companhia Latam informou que o voo sairia de São Paulo com destino a Porto Alegre, mas os passageiros que tinham acabado de embarcar no voo tiveram que deixar a aeronave. A fumaça gerada pelo equipamento de solo, uma esteira de bagagem, responsável pelo carregamento de cargas do voo, acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeira. Os funcionários os auxiliaram na operação. Ainda de acordo com a Latam, o equipamento que pegou fogo é de uma empresa terceirizada. As chamas ficaram bem próximas à aeronave. Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que, assim que se iniciou o incêndio, todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados, não havendo qualquer impacto na operação do aeroporto. A brigada de incêndio e os bombeiros aeronáuticos foram acionados e auxiliaram na extinção do fogo. E seguindo as normas de segurança, durante 10 minutos, todo o abastecimento de aeronaves foi suspenso. A GRU Airport informou que todos os passageiros foram realocados e ganharam um voucher de R$ 150 para o jantar. Mais tarde, eles viajaram e desembarcaram em Porto Alegre às 3 da madrugada. Outros 10 clientes restantes preferiram viajar em outros voos da Latam ou por via terrestre. Mais de 1 tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Federal no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. A droga estava embalada em blocos prensados e seria enviada para Lisboa, em Portugal, com destino final em Madrid, na Espanha. De acordo com a Polícia Federal, a droga estava armazenada em móveis. A apreensão aconteceu após uma operação de combate ao narcotráfico, baseada em técnicas avançadas de análise de risco e troca de informações entre equipes. Dados estratégicos repassados pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, permitiram que as forças de segurança atuassem de forma precisa em Minas Gerais. A cooperação da Receita Federal também contribuiu no combate ao crime organizado e à atuação de quadrilhas internacionais. O uso de tecnologias e soluções inovadoras ajuda a fortalecer a fiscalização, amplia a capacidade de prevenção, resposta e aumenta a proteção do território nacional. E a Refit ganhou um incentivo fiscal do governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apesar de dever 10 bilhões de reais ao Estado. O grupo que atua no setor de combustíveis foi alvo da operação contra o esquema para sonegar impostos. Refit, antiga refinaria de Manguinhos, ganhou do governo Cláudio Castro, em 2023, um incentivo fiscal para ampliar seu mercado no setor de óleo diesel. O grupo que atua no setor de combustíveis foi alvo no final de novembro de uma operação contra esquema bilionário de sonegação de impostos. Apesar de ser uma empresa que deve mais de 10 bilhões de reais em impostos ao estado do Rio de Janeiro, a Refit ganhou do governo Cláudio Castro, em 2023, um incentivo fiscal para ampliar seu mercado no setor de óleo diesel. Quando deu privilégio para a empresa, o governo Castro já estava no regime de recuperação fiscal, ou seja, precisando arrecadar.
O Estado continuou perdendo dinheiro com o não pagamento de impostos da Refit, mas a empresa não tem do que reclamar. A Refit vendeu 341 milhões de litros de óleo diesel em 2023. No ano seguinte ao benefício, o número pulou para 984 milhões de litros por ano, e neste ano de 2025, até a data da interdição da refinaria, a empresa já tinha vendido 1 bilhão e 200 milhões de litros. O benefício dado através da Comissão Técnica Permanente do ICMS permitia à Refit o regimento de diferimento, ou seja, postergava o pagamento de impostos. O privilégio é dado para empresas de boa-fé, quando o Estado tem certeza de que não vai levar um calote. Não era o caso do Grupo Refit, nacionalmente conhecida como devedora contumaz, por não pagar impostos para vender seu produto mais barato que os concorrentes do mercado legal, que recolhem tributos. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com superávit de 34 bilhões de reais em 2026. A LDO estabelece diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária do próximo ano. O texto segue agora para a sanção presidencial. Com a aprovação, a expectativa é que o Congresso vote na próxima semana a lei orçamentária anual para o ano que vem. Entre outros pontos, a LDO prevê um superávit de 34 bilhões e 300 milhões de reais em 2026, o equivalente a 0,25% do produto interno bruto. O texto estabelece ainda que o governo poderá considerar o limite inferior da meta para fazer limitações de gastos. O texto da LDO trabalha com o parâmetro de R$ 1.627 para o salário mínimo em janeiro, mas o valor final só será conhecido após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo de novembro. Outro ponto diz respeito ao limite de despesas que foi calculado em 2 trilhões e 430 bilhões de reais. Esse valor teve um crescimento acima da inflação de 2,5%, conforme prevê as regras do arcabouço fiscal. E com a chegada de dezembro, um dos direitos mais esperados pelos trabalhadores é o 13º salário, um benefício garantido pela lei. A segunda parcela do benefício deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Vamos ver. O 13º salário funciona como uma gratificação natalina e deve ser pago em 2 parcelas, respeitando prazos legais. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito ao benefício, proporcional ao tempo de serviço no ano. O valor corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado, e o cálculo leva em conta o salário bruto, adicionais, horas extras e comissões. A legislação determina que o pagamento seja feito em 2 parcelas. A primeira deve ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro. Essas datas são obrigatórias para todas as empresas, independentemente do porte ou setor de atuação. O atraso no pagamento do 13º salário configura infração trabalhista e pode gerar penalidades severas para o empregador, segundo o artigo 3º da Lei, número 4.749 de 1965, o descumprimento dos prazos acarreta multa administrativa e pode levar a ações na Justiça do Trabalho. E você vai ver a seguir, metrô de São Paulo funcionará por 24 horas aos sábados a partir de amanhã. E agora na sua tela a vista da cidade de Ouricuri, em Pernambuco. Os termômetros marcam 31 graus. Redação Hit volta em instantes.
O metrô de São Paulo anunciou hoje que, a partir deste sábado, 4 linhas administradas pela empresa do governo de São Paulo passarão a funcionar 24 horas entre sábado e domingo. A medida vale apenas para as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, e não inclui as linhas administradas pela iniciativa privada, as linhas 5 lilás e 4 amarela. Segundo a administração do metrô, a iniciativa será feita em regime experimental, sempre de sábado para domingo, começando neste dia 6 de dezembro e seguindo por todos os fins de semana até fevereiro de 2026. O objetivo desse projeto é atender passageiros e turistas que apreciam as atrações da noite paulistana, bem como os trabalhadores de estabelecimentos que funcionam nesses horários. Durante o período de testes, será analisada a demanda e a viabilidade operacional. O metrô afirma que a operação 24 horas vai permitir que os passageiros embarquem e desembarquem em todas as estações das linhas que fazem parte do projeto ao longo da madrugada, sem a possibilidade de transferência para as demais linhas de metrô operadas por concessionárias e trem, que estarão fechadas. Os trens irão circular a madrugada toda, inclusive da meia-noite às 4h40, horário em que normalmente o serviço não funciona. Os intervalos serão entre 20 e 30 minutos, dependendo da necessidade. Após o teste, a oferta será avaliada e poderá ser redimensionada para atender a demanda do horário nos fins de semana seguintes. Neste período de funcionamento durante a madrugada, as bilheterias não funcionarão e o passageiro que não tem cartões bilhete único ou TOP poderá adquirir seus bilhetes pelas máquinas de autoatendimento. E olha só, o projeto de lei que regulamenta a atividade de mototáxi e motos por aplicativo na cidade de São Paulo foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. O plenário da Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeiro turno de discussão o projeto de lei que regulamenta a atividade de mototáxi e motos por aplicativo na cidade de São Paulo. Foram 29 votos a favor e 9 votos contrários, somando 38 votos dos 55 vereadores. Ao menos 17 vereadores não votaram nem sim nem não. Eles não tiveram nem seus nomes registrados no painel. Entre eles, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que é candidato à presidência da Câmara contra o vereador Ricardo Teixeira, do mesmo partido. O projeto prevê uma série de obrigações para os motociclistas e empresas como 99 e Uber. Para que tenha validade, o texto ainda precisará passar pela segunda votação, que está previsto para ocorrer em sessão extraordinária na próxima segunda-feira, 2 dias antes do vencimento do prazo da Justiça de São Paulo, para que o prefeito Ricardo Nunes faça a regulamentação do projeto. As penalidades previstas incluem advertência, multa, suspensão e cassação de cadastro ou credenciamento. O prefeito também afirmou que prepara o texto com regras mais restritivas do que o esperado pelas empresas do setor. As empresas de aplicativo anunciaram que devem retomar os serviços de moto por aplicativo na cidade em 11 de dezembro. A investigação apontou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem responsabilidade moral pelo envenenamento de uma britânica em 2018. A mulher foi uma vítima colateral do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal. O presidente russo Vladimir Putin carrega a responsabilidade moral pela morte em 2018 de uma britânica, vítima colateral do envenenamento com Novichok do ex-espião russo Sergei Skripal. Esta é a conclusão de uma investigação independente divulgada. Há provas irrefutáveis que corroboram as minhas conclusões de que o Novichok foi levado para Salisbury por oficiais do GRU russo com o propósito de atacar Sergei Skripal e depois descartá-lo lá, causando posteriormente a morte de Dan Sturgis.
Tenho a certeza que ao realizarem este ataque contra Sergei Skripal, eles agiram sob instruções recebidas dos seus superiores e concluí que a operação deve ter sido autorizada ao mais alto nível, de fato, pelo presidente Putin. Dawn Sturgis, de 44 anos, foi contaminada por essa substância neurotóxica alguns meses após o envenenamento do ex-espião e sua filha Yulia, que sobreviveram em Salisbury, cidade no sudoeste da Inglaterra. A mulher havia usado o que acreditava ser um perfume em um frasco que seu parceiro havia encontrado em um lixo em Amesbury, a cerca de 15 quilômetros de Salisbury. O caso provocou uma crise diplomática entre os dois países e expulsões recíprocas de diplomatas. A Rússia sempre negou estar envolvida na morte da cidadã britânica. 3 agentes dos serviços de inteligência russos foram acusados na investigação penal britânica e estão sujeitos a mandados de prisão. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a cidade Pontes e Lacerda, município do Mato Grosso, que tem a sua história ligada aos cartógrafos e astrônomos Antônio Pires da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda e Almeida. Emancipada em 1979, o nome do município é uma referência aos 2 cientistas que exploraram a região. A cidade Pontes e Lacerda foi impulsionada pelo agronegócio e garimpo, tornando-se um polo regional. O local conta com atrações como o Parque de Exposições Odenir Hortolã e a Serra das Araras, com foco no turismo de negócios e cultural. Então vamos com uma câmera ao vivo de Pontes e Lacerda. Por lá os termômetros marcam 28 graus. E olha só, o desenvolvimento geral do estado de Mato Grosso influenciou no desenvolvimento de Pontes e Lacerda, além das facilidades promovidas pelo estado. Entre elas estava a venda de terras a custo baixo. O afluxo de imigrantes à região foi intenso, de modo especial a partir do momento da descoberta de ouro na região entre os anos de 1970 e 1980. Bom, e esta edição fica por aqui com essa bela imagem da cidade. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!